aprovado no Senado privatização da água brasileira, que só vai favorecer grandes empresas. Matéria de 25 de junho de 2020. Com o apoio de empresas como Coca-Cola, Nestlé e Suez, o projeto de lei PL número 4.162 de 2019, que institui o novo marco regulatório do saneamento básico no Brasil, foi aprovado no Senado na noite desta quarta-feira, dia 24, e agora só depende da sanção de Jair Bolsonaro, que é um dos mais interessados nisso, para virar lei. Bolsonaro já defendeu o projeto, portanto não há dúvida que ele vai aprová-lo. Um dos argumentos fajutos para vender a ideia de que o marco é necessário é que o projeto deverá expandir a cobertura do fornecimento de água potável a 99% e saneamento básico para 90% da população brasileira. Mas na prática, as coisas devem funcionar de forma diferente. Especialistas dizem que esse projeto, na verdade, vai facilitar o ingresso de novas empresas no setor. Empresas que não terão como meta compromisso com qualidade de serviço, mas irão visar e priorizar apenas lucros. Não é verdade que a abertura ainda maior para a iniciativa privada vai melhorar ou ampliar o acesso. O que a gente vê hoje na prática é o contrário. Em vários estados onde a iniciativa privada assumiu o serviço, o que se vê é empresas devolvendo a concessão à administração pública por não obterem lucros nas regiões mais distantes. É o lucro e não o serviço o foco dessas empresas. Os defensores da proposta querem nos fazer acreditar que a população será beneficiada e as suas necessidades colocadas em primeiro lugar. Mas as áreas mais carentes desses serviços estão em pequenos municípios, em áreas rurais e periferias de grandes cidades. São lugares, meu caro irmão, onde as tarifas não cobrem custos e os serviços não dão o lucro pretendido pelas empresas privadas e por seus acionistas. O marco não contribuirá para o avanço do saneamento básico no Brasil, por uma questão de interesses financeiros das empresas privadas. Em vários vídeos nós já mostramos os interesses privados sobre os recursos hídricos. O projeto é um ataque à soberania nacional, porque além de permitir que empresas explorem o serviço de saneamento, dá às empresas, companhias, o direito de controlar os recursos hídricos brasileiros, como os rios e lençóis freáticos e aquíferos. Isso deve ocorrer em benefício das grandes empresas que utilizam água como matéria-prima, como a Coca-Cola, grande apoiadora do PL. Essas empresas passarão a controlar, embora talvez nunca admitam, mas indiretamente eles irão controlar o que é hoje um dos nossos bens naturais mais abundantes, de forma descontrolada. Isso pode trazer problemas à população em um futuro bem perto. As empresas já vão ganhar com a taxa de serviços, mas o grande interesse é a gestão e o acesso privilegiado à água. Hoje, empresas e agronegócios já usam de forma ilegal esses recursos. É importante ter planejamento público na utilização para que não haja uma crise hídrica no futuro, mas o projeto entrega esse controle às empresas. Vale lembrar que a pressão também foi muito grande em época de campanha. O projeto representa um verdadeiro assédio a prefeitos e governadores, principalmente na época de suas campanhas. Essas empresas, meus queridos irmãos, vão pressionar políticos locais para a concessão dos serviços, aqueles que se recusarem a vender de imediato, mas na época de campanha, precisando de dinheiro para se eleger, não tenham dúvida que eles farão isso. O plano é federal, mas as empresas são estaduais e a outorga, ou seja, a concessão para a exploração do serviço, é municipal. Olhando por esse aspecto, o projeto deixa brechas para questionamentos jurídicos sobre a responsabilidade da prestação de serviços. A contrariedade de muitos a esse projeto não é a perseguição à iniciativa privada, e sim a forma como o marco do saneamento vai escancarar o controle dos recursos ao setor privado. Investimento privado é importante para ampliar o saneamento. O que está em xeque com o projeto é a gestão e o controle dos recursos. As PPS, parcerias públicas-privadas, são necessárias porque há um déficit gigantesco a superar. Mas, se você acompanha nossos vídeos, sabe que esse déficit que eles tanto falam só existe porque o governo sempre se submete a pagar os juros da dívida externa e interna, que são literalmente abusivos. E bastaria exigir um direito que é nosso de auditoria pública para resolver este problema que vem destruindo a nossa nação literalmente. Mas como vocês sabem, são justamente os bancos a quem tanto devemos que financiam as campanhas de muitos políticos. Então eles não vão morder a mão de quem os alimenta, pode ter certeza disso. Esse projeto, vocês não tenham dúvida, ele tem tudo para não dar certo e piorar ainda a vida dos brasileiros. Além de deixar as tarifas mais caras para uma população já empobrecida pela falta de uma política econômica do governo que gera emprego e renda, os serviços prestados tendem a piorar. Basta fazer uma análise de locais onde a iniciativa privada já opera, que na maioria apresentam serviços de qualidade questionável. Para quem acompanha o nosso canal há muito tempo, já sabe que fizemos diversos vídeos mostrando o que aconteceu com o Chile, por exemplo, que inventou de privatizar sua água. Essa matéria aqui que você está vendo, ela é de 2018 da própria UOL.
E o tema é: escolher entre lavar roupa e cozinhar. Chilenos contam os efeitos da água privatizada. Aqui eu não vou explicar porque já fizemos vídeos completos sobre isso e mostramos como as pessoas lá sofrem e se arrependem de ter privatizado esse setor. Mostramos também, inclusive, o depoimento, e dublamos até o depoimento do presidente da Nestlé, dizendo que o homem não deveria ter direito a um bem tão precioso como a água. As empresas deveriam tomar conta disso e colocar preço por litro, justamente, traduzindo realmente o que ele falou, o que ele quis dizer, embora ele não tenha dito tão claro como eu estou mostrando para vocês, mas ele deu a entender justamente isso, que o correto seria cobrar por litro para que as pessoas não façam uso desenfreado. Para que pobre, por exemplo, tomar banho todo dia? Mais ou menos o que ele disse foi isso. Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Infelizmente, família, a gente está diante aí da privatização da água. Uma das famosas teorias da conspiração, que quando a gente começou a falar há 6 anos atrás, as pessoas diziam, cara, que absurdo, isso nunca vai acontecer, é serviço essencial, nunca vão fazer isso. E outros até, por ignorância, diziam, não, mas a gente já paga a conta de água, já é caríssimo, é um absurdo, de todo jeito a gente acaba gastando. Mas não, meu caro irmão, hoje o que você paga é o serviço e o tratamento da água. Para que ela chegue limpinha na sua casa, para que você não tenha que buscar no balde, ou mandar um caminhão e buscar, você paga o serviço para que ela chegue na sua torneira. Mas você não paga o litro de água. E nós dizíamos que várias empresas, grandes empresas como a Coca-Cola e principalmente a Nestlé, que viralizou aquela declaração do presidente dela, dizendo exatamente isso, que a água não era um bem da humanidade, não deveria ser classificada assim. Ele chamava inclusive extremistas as pessoas que consideravam que a água deveria ser um bem da humanidade. Ele disse exatamente isso. E para você ver como hoje a gente vive uma época realmente de censura e de distorção das coisas, eu fazendo uma pesquisa sobre esse mesmo assunto, aqui mesmo no YouTube, e embaixo da minha pesquisa apareceu um link, que dá para entender que é uma informação oficial, uma informação verdadeira, não é fake news, porque na hora que eu coloquei o título, presidente da Nestlé, apareceu embaixo, dizendo que a informação estava errada, e embaixo dessa descrição dizendo o link do site onde supostamente a informação estaria certa. E eu olhei lá, o que tem dizendo é que não, ele não disse bem isso, as pessoas interpretaram dessa maneira, mas foi uma distorção do que ele falou. Mas eu fiz questão aqui de dublar, inclusive, o que ele falou. Ele disse exatamente isso. Na visão dele, ele deixa claro que a forma que é hoje, a água barata, todo mundo tem acesso à água, leva ao desperdício. As pessoas começam a usar a água de forma desenfreada. E isso é ruim. Tudo que desperdício é ruim. Agora, por trás dessas coisas, meus caros irmãos, você tem que ver os nossos outros vídeos. Eu disse para vocês que várias tecnologias que a gente tem hoje, elas já estão defasadas. Elas estão sendo literalmente freadas pela indústria. A grande indústria vem freando. Principalmente esses inventos que te dão autossuficiência. Sabe, um carro que pudesse rodar milhares de quilômetros sem dar manutenção. E com pouca energia. Isso é ruim para eles. Uma energia elétrica como Tesla já tinha pensado, usando campos magnéticos da Terra, sem fiação, sem nada, onde você não precisasse de forma alguma pagar uma conta a uma companhia energética, esse tipo de invento foi freado ao longo da história. Nós mostramos isso aqui em diversos vídeos. Nós temos o exemplo, por exemplo, da Gugel, que já vinha naquela época com o primeiro carro elétrico, e foi só vir com essa ideia que todo o patrocínio que eles tinham do governo e o monopólio, inclusive, foi barrado. A mesma coisa aconteceu também com a GM. A GM fez um carro chamado EV1. Nós fizemos um documentário sobre esse carro. E os proprietários amaram o carro. O carro era muito forte. O carro fazia milhares de quilômetros quando carregado, com a energia elétrica. E foi só o carro começar a viralizar e a GM recolheu todos os carros sem dar explicação nenhuma e sem mostrar nenhum defeito no carro, até porque se ele tivesse apresentado algum defeito, os próprios proprietários teriam reclamado, mas isso não aconteceu, o carro era simplesmente perfeito. Mas eles recolheram todos os carros e, por incrível que pareça, destruíram todos. Isso embaixo de vários protestos dos proprietários desses carros. Claro, não perderam nenhum dinheiro, foram ressarcidos dos valores que pagaram, mas eles não queriam o devolvimento do pagamento, eles queriam continuar com os carros e não conseguiram. Então, se você não viu esse vídeo, veja aí. Eu estou falando isso para você, você pode até perguntando, tá, Davi, mas o que tem a ver isso com a água? Tem a ver, meu caro irmão, que é justamente pela tecnologia, pelos softwares que estão cada vez mais sendo desenvolvidos,
que está chegando ao ponto de as próprias pessoas conseguirem fazer isso dentro das suas casas. Estudantes, pessoas que são inteligentes, pessoas que são curiosas, estudam um pouquinho de engenharia mecânica, de eletrônica, e está vendo que, olha, isso aí poderia ser melhorado. E isso é ruim para a indústria. Hoje, quando um camarada inventa um carro a hidrogênio, um carro elétrico que seja mais eficiente do que esse que está sendo apresentado no mercado, quando ele chega lá para patentear a sua ideia todo feliz, achando que ele é o primeiro cara a ter essa ideia, que criou aquela tecnologia naquele momento, ele se depara que essas tecnologias já estão patenteadas há muitos e muitos anos. Mas a indústria ela não deixa que seja lançada, porque eles falam que isso quebraria a economia, que não pode ser assim, que tem que ser solta aos pouquinhos. E é por isso mesmo que agora está vindo o carro elétrico. Mas aí é que entra a parte da água. Se começar a chegar essa tecnologia que ela é autossuficiente e não precisa tanto que você compre nada a eles precisam ganhar o seu dinheiro de alguma forma. E a forma que eles estão encontrando é se tornando donos dos serviços essenciais de cada país. O Chile, o país Chile, que foi talvez um dos primeiros a privatizar sua água, as margens dos rios, os poços artesianos, tudo pertencendo às indústrias. As pessoas que não conseguem comprar água, elas têm direito a uma ajuda pelo governo, o governo paga essas empresas pelo um tanto de água, que é o suficiente para ela comer, para ela cozinhar e só. Tomar banho ela tem que dividir os dias. Como a matéria da própria UOL está deixando claro aí, ela tem que escolher entre cozinhar e lavar roupa. É assim que funciona. Mesmo a gente alertando isso há tanto tempo, as pessoas diziam nesses últimos 2 anos: não, mas quando vier a direita a isso é coisa da esquerda. Quando a direita vier aí, eles vão endireitar isso. Isso jamais vai acontecer. Bolsonaro jamais iria privatizar serviços essenciais do nosso país. E as primeiras da fila está sendo justamente a nossa água, a Eletrobras também. Energia é o que movimenta o país, também será privatizada. Então a teoria da conspiração, que as grandes empresas queriam se tornar donas dos serviços essenciais, está deixando de ser conspiração, infelizmente. Eu preferia, meu caro irmão, 1000 vezes ficar com cara de palhaço aqui, vocês dizendo: olha, Davi, tudo que você fala, nada acontece, é tudo besteira sua. Cara, eu ficaria muito feliz e digo isso com sinceridade. Eu não queria dizer: olha, aconteceu. Esse é o tipo de coisa que a gente fala, baseado em estudos e mais estudos, mas que a gente não quer acreditar, porque a realidade é muito dura. E mais duro ainda é ver as pessoas verem tudo isso acontecendo e não fazerem nada, até pela covardia do próprio sistema. Você vê que isso foi aprovado agora, se eu não me engano, dia 24, quando o Brasil está diante de uma das mais terríveis situações que já enfrentou. Essa pandemia terrível aí que nós estamos enfrentando. Os caras vão lá, sorrateiramente, como ratos, e aprovam uma coisa desse tipo. Então, família, é muito triste isso. E o que é mais triste, e realmente isso me entristece muito, é pensar que ainda tem gente que idolatra políticos. Porque já está mais do que provado que esquerda e direita trabalham juntos, um lavando a mão do outro, um ajudando o outro. Sem um, o outro não existe. As pessoas começariam a perceber que são farinhas do mesmo saco. Então, como Enéas dizia e gritava aos 4 ventos, é falsa a briga entre eles. PSDB, PT, qualquer P, sempre estiveram juntos. É falsa a briga entre eles. Presidente candidato é apoiado por George Soros, o maior dos narcotraficantes, segundo a revista RR. O candidato do PT assinou lá fora um documento a favor da legalização das drogas. O terceiro diz que não tem o rabo preso na mão dos interesses da especulação internacional, mas assina, junto com os outros 2 candidatos, um documento de submissão do Brasil às grandes potências. É tudo um teatro para você acreditar nisso. A disputa que existe entre eles, e realmente existe, e eles são capazes de tudo por isso, é pelo poder. Não é pelo povo, é pelo poder. Aí sim eles brigam. Eles são capazes até de tirar tirar a vida do outro, desmoralizar o outro. Mas isso é uma briga controlada. É uma briga controlada pelo poder, para servir sempre ao poder. Os beneficiados nessa história nunca se dão mal. E é muito simples de a gente perceber tudo isso, porque eu não dei dinheiro para a campanha de nenhum político. Você deu dinheiro para a campanha de algum político? Então, como essa matéria que a gente acabou de ler, ela deixa bem claro.
Ainda aqueles prefeitos, governadores que se recusarem a privatizar o seu setor, porque sabe a gravidade que isso é, na hora que eles forem de novo um candidato, ou até pensarem em se reeleger, essas empresas vão simplesmente trancar a torneira para eles. E você quer ser de novo candidato? Nós temos aqui o dinheiro para patrocinar a sua campanha. Agora você vai ter que privatizar o setor de água. É assim que vai funcionar. Por isso mesmo, meus caros irmãos, eu sempre fui contra, não era para ser permitido campanha com dinheiro de iniciativa privada. Aí eu pergunto a você, ele vai trabalhar para quem bancou a campanha dele ou vai trabalhar para o povo que não deu nada? Eu gostaria que você respondesse isso nos comentários. O que deveria ser feito, meu caro irmão, na minha opinião, era mudar todo esse sistema. Os candidatos ter todos o mesmo tempo, todos irem juntos fazer palestra, ó, vai para tal estado, vai tudinho junto aí, ó. O que não for perde. Vai tudinho assim. Deveria mudar esse sistema que é hoje. Aí quem tem mais dinheiro investe mais, não, porque tem que deixar assim. Quem tem mais dinheiro investe mais, o que tem mais parcerias com empresas tem mais minutos e assim vai. Quem manda é o dinheiro. Então esses caras vão sempre governar pelo dinheiro. E aí tá a grande prova disso. Um bem essencial, e você vai ver a situação, anote mais uma vez esse vídeo, você que ainda é incrédulo ou quer ter falsas esperanças. Às vezes a gente perde a paciência porque muitas pessoas dizem, olha, fala de coisa boa, cara, tá acontecendo coisas boas. E eu pergunto quais? Porque por trás de cada coisa boa, se você pesquisar, você for a fundo nessa coisa que a mídia está apresentando como uma coisa boa, você vai ver que ela não é tão boa assim. Se você pesquisar de verdade, você vai ver. Por exemplo, essa privatização da água, vou mostrar aqui para vocês, olha como é que a grande mídia chama. Ó. Lei de saneamento de água e esgoto. Lei de saneamento de água e esgoto. Então você vê isso aqui, lei de saneamento, água e esgoto, a pessoa pensa, então eles vão privatizar essa parte aí de cocô, de lixo, de lama, vai, privatiza mesmo, pra que isso? Sabe, as pessoas não entendem que isso aí vai mexer diretamente com o abastecimento de água delas. Elas não entendem isso. E a mídia, se você lê as matérias da mídia, olha, vai trazer muito investimento, as pessoas agora vão ter cobertura, quase que 100% do país, aqueles lugares onde não chegava água agora vai chegar. E aí é como a matéria mostrou, se eu e você aqui, vamos pensar como empresários, nós dois compramos a água. Eu e você que está assistindo, nós somos os donos da água. Aí você me diz, Davi, a gente quer aumentar nosso lucro aqui para a empresa continuar vivendo. É assim que as empresas funcionam. Se nossa empresa não der lucro, ela quebra. Tudo bem. O que é que a gente faz? A gente vai cobrar mais taxa ao povo para aumentar os nossos lucros, ou nós vamos investir em infraestrutura para abastecer aquele pessoal pobre lá numa periferia, lá em uma cidade esquecida pelo tempo, que não tem nem pista, nem calçamento para chegar lá, você anda de estrada de terra, aquele povoadozinho. A gente vai gastar milhares de reais para fazer ali uma encanação para levar água para esse pessoal, que não vão nem pagar a taxa, porque eles não têm condição. Nós vamos ser obrigados a dar exceção a eles. Nós vamos fazer isso, meu caro irmão. Eu e você, sócio nessa empresa. A gente comprou a água, nós dois, você e eu que estamos assistindo. Se eu tivesse essa ideia, vamos ser sinceros, você diria, Davi, vamos fazer, vamos arriscar aqui o patrimônio da nossa empresa nisso. Você faria isso? Ou nós dois diríamos, não, essa parte aí que não interessa, a gente entrega ao Estado de novo, dá essa concessão de novo para o Estado. Deixe sair por conta do Estado. Era isso que eu e você faria, ou não? Porque se você não fosse propor, eu iria propor isso sim. Somos empresários. Quem tem que cuidar do povo é o político, é o Estado. Agora, quando você escuta, e eu venho batendo nessa tecla aqui e muita gente não entende, eu digo, quando eles falam Estado mínimo, não é mínimo irregular. As regulagens você está vendo, as taxas em cima de você, as cobranças continuam cada vez maiores. Quando eles falam Estado mínimo, eles estão falando o mínimo de retorno para você. Porque o Estado te diz, olha, eu recolho esse imposto seu, mas eu vou te dar segurança, vou te dar saúde, vou te dar infraestrutura. Ok? O Estado te diz isso, eu cobro esse imposto de você para isso, para eu cuidar de você, cuidar da sociedade. Mas quando eles fazem a proposta, olha, vamos ser Estado mínimo, e as pessoas, isso aí, Estado mínimo, chega. E as pessoas ingenuamente pensam que elas serão menos cobradas, serão menos reguladas, serão menos taxadas. Mas na verdade o Estado está dizendo, eu vou te dar menos retorno. Eu vou ter menos obrigação com você. Agora vou continuar sugando o que eu puder de você, vou continuar te regulando o máximo possível. Sabe, meu caro irmão, é preciso as pessoas entender o mundo em que realmente elas estão, porque você vê que as pessoas, elas parecem que vêm de uma ideia na cabeça delas, como se fosse o país de Alice, né, no País das Maravilhas. Elas pensam que tem gente lá realmente lutando, heróis
contra vilões. E quando na verdade você vê as atitudes deles se juntando e fazendo justamente o oposto do que eles mesmos falavam em época de campanha. Veja o Bolsonaro, o cara eu até coloco aquela música de vez em quando pra ele, a metamorfose ambulante. Ô Davi, e o que é que a gente ia colocar? O Haddad seria pior ainda. Talvez o Brasil já fosse até uma Venezuela. E aí as pessoas perguntam, tá bom, e se não era pra votar num nem no outro, o que é que a gente deveria ter feito? Vocês lembram o que é que eu falei na época da greve dos caminhoneiros? Eu disse que aquela era a época de limpar o país, povo tudo unido, todo mundo consciente que aquela greve era legítima. E o que foi que aconteceu? Veio um Bolsonaro da vida, convenceu as pessoas que aquilo ali era uma jogada de esquerda e colocaram a população contra os próprios caminhoneiros. Até hoje tentam fazer um movimento parecido com aquele, que foi uma coisa espontânea realmente. As pessoas vendo cada vez aumentando mais o combustível, chegou uma hora que disseram, não, tem que parar, agora chega. E aí um parou aqui, outro parou ali e começou aquela verdadeira conscientização da massa. Mas aí veio um mentiroso, convenceu a todos que ele era a esperança e que isso era uma jogada de esquerda e não deveria ser feito. E pronto, as pessoas acreditaram e aí estão pagando o preço. A gasolina está muito mais cara do que naquela época. Então, meu caro irmão, é difícil a situação. Eu tenho tentado falar de outros assuntos aqui, embora muitas pessoas não entendam. Vocês viram o vídeo de sexta-feira? Ele saiu super atrasado, ele saiu à tarde. Eu passei a manhã toda apelando aqui pro YouTube aceitar o vídeo. É assim que a gente tá, a situação é essa. O vídeo que eu fiz sobre o que está acontecendo lá no México, os tremores, não foi aprovado. Colocaram que o vídeo tem imagens violentas e tal. E não tem, meus caros irmãos. Eu digo a vocês aqui como cristão que se tivesse alguma coisa ali de violência, de sangue, de imagem pesada, eu quero ir pro inferno de cabeça para baixo. Porque não tem nada. Já faz anos que eu trabalho aqui, eu sei bem o que pode e o que não pode, mas não tem nada. Então você vê que eles dizem, e isso classifica o vídeo assim, mas não me dizem, olha, tal minuto tem isso aqui, seu Davi, tire. Não, eles simplesmente não querem aquele vídeo. Agora por quê? Porque é um vídeo que a gente está falando em Deus. Nós estamos falando desses sinais que estão acontecendo no mundo, fazendo a comparação e mostrando imagens para vocês, aí não passa. Aí tem ainda escrito, isso é o que revolta, família, porque a gente espera ser criticado pelo sistema, mas pelos nossos próprios irmãos daqui, quando acontece, eu realmente fico magoado. Quando é um inscrito, que um cara que nem é inscrito, né, que comenta, a gente sabe que é um gado alienado, mas quando é uma pessoa que te segue já há tempos, que você sempre vê o comentário dele ali, e aí você vê uma crítica vindo dessa pessoa, machuca. É quando eu faço um vídeo, por exemplo, no carro. Assuntos pesados, eu já percebi que ele só passa se você quebrar um pouco o clima. Então quando você faz um vídeo no carro, isso acontece. Você consegue passar esse vídeo. Então vocês vão ver, eu vou fazer esse teste aqui junto com vocês. Eu vou convidar você para assistir esse vídeo domingo. Eu vou tirar o áudio dele, tá certo? Eu vou gravar no carro, calado, e vou colocar o áudio desse vídeo que foi bloqueado. E a gente vai fazer esse teste para ver se ele passa. Não vai aparecer imagem nenhuma do vídeo que eu coloquei. Vai só o áudio. Mas como vai ser no carro, a mensagem vai passar. E eu já tenho explicado isso aqui a alguns. Tenho até evitado de fazer vídeos no Camaro, porque percebi que tem gente que fica com raiva, fica chocado por a pessoa ter conseguido comprar uma porcaria de um carro melhor, depois de muitos anos de trabalho. Mas eu noto que tem pessoas, a maioria não, 90% fica feliz, como eu também ficaria e fico quando vejo alguém que sai lá de baixo conseguindo alguma coisa na vida. Eu fico feliz. Pessoas boas ficam felizes com o sucesso de outros. Mas a gente sabe que tem gente que ficam magoadas, ficam até DP. Isso é muito triste. Então, para evitar chocar e magoar essas pessoas, vocês veem que eu prefiro gravar no Astrinha, no Vectrazinho. Tenho deixado o Camaro de lado justamente por isso. Eu acho até que não fica bem, né? Um momento de pandemia, todo mundo sofrendo, muita gente não está conseguindo arrumar nem o de comer. E o cara tá por aí andando de Camaro. Não gosto, deixei ele ali, tá cheio de poeira. Deixa o carro lá. Mas, mesmo assim, tem gente que não entende. Acha que mesmo assim, rodando nos meus carrinhos mais antigos, as pessoas acham, o cara tá bolando. E aí você tá vendo o motivo disso, e eu sempre falo isso aqui. Mas enfim, meus caros irmãos, eu acho que a gente todos estamos no mesmo barco. Quando essa água finalmente for privatizada, que no começo eles vão pegar leve, mas quando eles começarem a cobrar no litro, cada um de nós vai ter que escolher entre abastecer o seu veículo e comprar água. Por quê? Porque a tecnologia está avançando. Esse momento, infelizmente, está chegando bem perto de acontecer. Para você ter uma ideia, só para finalizar o vídeo, porque o assunto é tão extenso que se a gente for falar aqui, a gente passa mais de 40 minutos.
Tem uma das barragens aqui que abastece a minha cidade, que ela tá já estourando. Já declararam até estado de emergência. Mas em momento nenhum a mídia noticia que ela tá cheia. Diz que ela tá com 30%, mesmo assim tá já estourando. 30% transbordando e mesmo assim ela só tá com 30%. Você vê que chove, chove, chove e eles nunca dizem, olha, nossos reservatórios estão 100%. Eles não dizem isso. Por quê? Porque é só pegar um verão intenso, um calor mais forte, que eles vão dizer a você que você tem que pagar mais caro na sua conta porque a água tá no fim. E agora quando você pagar no litro, eles vão dizer, olha, você vai gastar bem pouquinho e pagar bem caro. Nós estamos perdendo. A tecnologia está avançando, está ficando autossuficiente. Nós temos que liberar isso para vocês, ou vocês mesmos vão conseguir fazer em casa. Então a gente vai começar a liberar aqui. Mas sendo dono dos serviços essenciais, vocês vão continuar nos sustentando, dando o suor de vocês para nós o tempo todo. É isso que esses caras estão fazendo, meu caro irmão. E todos os políticos que estão trabalhando para isso fazem parte do sistema, vocês não tenham dúvida disso. E é por isso mesmo que eles fazem questão de nos calar aqui. Então, meu irmão, vou ficando por aqui. Agradeço demais você que teve paciência para assistir o vídeo até o fim. Peço que você compartilhe e agradeço demais a sua audiência, meu caro irmão. Fiquem todos com Deus, que o nosso Arroxo acompanhe e proteja cada um de vocês, meus caros irmãos. E a gente volta amanhã com esse teste aí, com o áudio do outro vídeo colado numa imagem de carro. Vamos ver se passa, tá certo? Fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto.